moradia fora do campus. Muitos universitários se beneficiam disso. As casas são próximas ao campus, oferecendo uma alternativa aos dormitórios. É possível morar com colegas, conciliando estudos e trabalho de forma prática. Era exatamente isso que 21 anos estava fazendo. Ela estava no último ano da faculdade, prestes a iniciar uma nova vida após a graduação. Porém, quando um incêndio iniciou em sua unidade, todos acreditaram tratar-se de um acidente incomum. Mas as coisas não eram o que pareciam, e a investigação revelou revelações aterrorizantes conforme os mistérios se desvendavam. O trágico caso de Andrea Del Vesco envolve a caça ao perpetrador com a ajuda de alto-falantes, um cobertor vermelho aconchegante e um rastro sangrento de evidências coberto com erros da polícia e da mídia. A história de crime real de Andrea Del Vesco é diferente de qualquer caso que já cobrimos antes, e isso vai ser uma loucura. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Se você é novo aqui, sou Ty Knotts, seu anfitrião. Acabamos de atingir 100 mil inscritos, então eu tenho que perguntar. Se você não está inscrito, o que está fazendo? Se você curte documentários de crimes reais à moda antiga, posto novos casos semanalmente. Inscreva-se para não perder nada. É gratuito e te mantém atualizado com todos os meus futuros vídeos. Andrea Lauren Del Vesco, conhecida como Andy, nasceu em 29 de junho de 1994 em Chicago, Illinois, filha de Leslie e Arthur Del Vesco. Ela tinha um irmão mais velho, James, e uma irmã mais nova, Alexis. Andy era muito próxima de seus pais, e a família se mudou para Austin, Texas, para se estabelecer. Andy e James eram da mesma idade e tinham os mesmos amigos, e Alexis admirava muito Andy. Para Alexis, Andy era seu modelo a seguir, e ela sempre quis ser exatamente como sua irmã mais velha. Andy amava sua família, amigos e passava o tempo em aventuras, ouvindo música, admirando arte e fotografia. Andy concluiu o ensino médio em 2012 e durante a adolescência descobriu seu amor por esportes, fazendo parte das equipes de hóquei e lacrosse. Ela foi bolsista nacional de mérito comendada e ganhou prêmios por suas conquistas na Escola Episcopal de Santo André, especialmente em latim, inglês e espanhol. Por isso, Andy decidiu se matricular na Universidade da Califórnia em Los Angeles no outono de 2012, fazendo dupla graduação em psicologia e espanhol. Também amava animais. Além do amado cachorro da família, Jewel, Andy passou seu 16º aniversário no Peru, construindo casas para porquinhos da Índia. É impossível inventar essas coisas. Se isso não explica o tipo de pessoa que Andy era, eu não sei o que vai. Quando Andy ingressou na faculdade, ela entrou na Irmandade Pi Beta Phi, onde finalmente encontrou um grupo de garotas com ideias semelhantes às dela, com as quais realmente se identificou. De acordo com suas irmãs de Irmandade, Andy era uma irmã mais velha madura. Ela era o tipo de pessoa que dava conselhos genuínos aos seus amigos, ajudava os outros com seus estudos e tudo mais. Agora, todo mundo na faculdade se diverte um pouco, e essa diversão pode levar a problemas com a lei. E, infelizmente para Andy, ela enfrentou a mesma coisa em 8 de julho de 2015, quando foi acusada de possuir ilegal suprimentos para festas. Tenho que ter cuidado com minha linguagem aqui, ou o YouTube pode tomar medidas, mas espero que você entenda as implicações. Essas não eram acusações para serem levadas na brincadeira. Eram acusações de crimes graves que poderiam resultar em anos de prisão para algumas pessoas. Andy se declarou inocente e foi liberada, devendo retornar ao tribunal em breve para agendar a audiência. Apesar de Andy ser muito responsável na faculdade, não é incomum para pessoas dessa idade cometerem alguns erros graves, sendo este o maior erro dele. Sendo honestos, a maioria de nós provavelmente já esteve em uma situação parecida em algum momento. Talvez não com acusações de crimes graves, mas todos nós já fizemos algumas coisas estúpidas. Mas Andy, sendo Andy, ela não queria que este obstáculo atrapalhasse seu último ano na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Em 2015, Andy e suas irmãs de Irmandade, Abby, Samantha e Jessica, se mudaram para um apartamento fora do campus a apenas 4 minutos de distância. Andy estava adorando seu tempo lá, mas ainda faltava algo. Dado seu amor por animais, Andy não podia deixar de ter um companheiro peludo na faculdade. No início de fevereiro de 2015, Andy adotou um cão de resgate misto de Chihuahua Terrier que chamou de Shea Panda.
Dizer que a nova adição à família da Irmandade foi emocionante é pouco. Todos os colegas de quarto amavam Shay. Por todas as contas, até aquele momento, Andy estava tendo o melhor momento de sua vida. Mas tudo desabou no dia 20 de setembro de 2015. E os eventos devastadores do que aconteceu naquele dia fatídico, bem, eles mudaram as vidas de seus amigos e família para sempre. – 20 de setembro de 2015 era um dia normal no apartamento fora do campus de Andy. Ela e as amigas preparavam-se para uma semana agitada, fazendo faixas, panfletos e decorações para receber as novas irmãs da Irmandade. O apartamento estava cheio de papel colorido, tesoura, cola e glitter. Para Andy, nada soava mais perfeito do que aconchegar-se no sofá e fazer o trabalho. Andy estava acompanhada por Shay, seu cachorro, e passaram o dia como de costume. Quando a noite chegou, Abby foi a primeira a ir para casa por volta das 22h20 do trabalho. Ela foi para a cama por volta da 1h30 e então às 3h15, Jessica e Andy também decidiram encerrar a noite, com Jessica indo para o seu quarto e Andy cochilando no sofá com seu cobertor vermelho aconchegante. No andar de cima morava Sarah Moore, outra irmã da Irmandade, que acabara de voltar de deixar o namorado no aeroporto. Sarah chegou em casa às 5h35 da manhã, enquanto caminhava até sua porta da frente. Ela sentiu alguém atrás dela. Quando ela se virou, viu um homem hispânico vestido com uma regata vermelha e azul, jeans escuros e um boné de beisebol, parado imóvel, como uma estátua. Depois de um olhar fixo que pareceu... Sarah acredita que o homem foi pego em flagrante e fugiu, permitindo que ela fechasse e trancasse a porta da frente com segurança, um pouco abalada pelo estranho acontecimento. Sarah pensou em chamar a polícia, mas após falar com o namorado por telefone e perceber que o homem tinha ido embora e não era uma ameaça, decidiu apenas descansar. Avançando para as 5h50 da manhã, 15 minutos depois, Samantha saiu cedo para trabalhar e viu Andy dormindo no sofá antes de sair de casa. 10 minutos depois, Abby, que dormia, despertou com um grito agudo e latidos de cachorro. Mas ela voltou a dormir, sem pensar muito nisso, provavelmente achando que Shay e uma irmã da Irmandade apenas brincavam. Mas Sarah, a vizinha do andar de cima, que também acordou com o grito, ligou para o 911 às 6h15 da manhã. Pouco depois, 4 oficiais foram enviados para a 10.954. Eles vasculharam a área, iluminando as janelas, mas não encontraram nada em comum. O bairro todo estava silencioso, e os oficiais, sem bater nas portas ou procurar dentro da casa, decidiram que provavelmente não era nada, e foram embora. Sarah estava desconfortável com a forma como os oficiais lidaram com a situação, mas só podia tentar relaxar. Mas isso não durou muito, pois às 7 da manhã ela despertou com outro barulho, um forte estrondo. Sarah viu um homem enrolado em um cobertor vermelho, pulando a grade para a varanda do Andy. Sarah também notou algo muito mais alarmante. Uma densa fumaça cinza saía das janelas, com um leve brilho âmbar cintilando através da névoa. A casa estava em chamas. Instintivamente, Sarah perseguiu o homem, gritando para que parasse. O homem fugiu, mas Sarah o viu entrando no banco do passageiro de um Nissan vermelho com outro homem dirigindo. Ela reconheceu o homem como o mesmo que viu perto da porta da frente horas antes. Ela também viu um adesivo Lambda Chi Alpha no vidro traseiro do carro. Sarah ligou novamente para o 911, alertando sobre um incêndio na casa. Enquanto isso, os gritos de Sarah acordaram Samantha, que foi verificar suas colegas, mas parou abruptamente ao ver a fumaça saindo da porta fechada do quarto de Andy. Samantha, sem saber o que fazer, abriu a porta e viu a cena horrível do quarto inteiro de Andy envolto em chamas. Samantha acordou suas colegas de quarto apressadamente, e todas saíram em segurança, exceto Andy. Os bombeiros invadiram o local e apagaram o fogo enquanto as outras mulheres estavam na calçada, assustadas e chorando por Andy, rezando para que ela estivesse bem. Depois que o local foi liberado, a polícia invadiu o apartamento e correu para o quarto de Andy, de onde o fogo havia começado. Infelizmente, Andy não pôde ser salva. Os policiais a encontraram deitada em sua cama, onde ela permaneceu durante todo o incêndio. O estranho era que uma lata de lixo estava na cama, e os detetives suspeitavam que ela poderia ter sido usada para iniciar o incêndio.
Mas à medida que os investigadores olhavam mais a fundo, ficaram horrorizados ao ver uma enorme poça de sangue no fundo e na lateral da cama. Um som interrompeu os investigadores enquanto tentavam compreender o ocorrido. Era um som de gemido. Coberto de fuligem preta, perto do corpo de Andy, estava Shay Panda, seu amado cachorro. Shay estava gravemente ferida e, com a porta de Andy fechada, não tinha como escapar. Ela foi resgatada e levada a um veterinário para tratar os ferimentos. Agora, a porta fechada do quarto de Andy era um sinal alarmante. Andy nunca fechava a porta do quarto, pois sabia que Shay gostava de andar pela casa à noite. Então quem a fechou? A essa altura, o corpo de Andy foi levado para uma autópsia, e os resultados, bem, eles foram horríveis. Eles pintaram uma imagem completamente diferente do que a polícia e outros esperavam. Andy não tinha fumaça nos pulmões, indicando que, infelizmente, ela não estava viva no momento em que seu quarto e corpo foram incendiados. Após uma análise detalhada, descobriu-se que Andy havia sido esfaqueada 19 vezes, com ferimentos fatais no pescoço, mas lutou até seu último suspiro. As feridas defensivas em seu corpo e as evidências na cama indicavam claramente isso. A polícia precisava mudar de estratégia, pois o que parecia ser um incêndio estranho agora era uma investigação de homicídio. Os investigadores começaram imediatamente a procurar o assassino de Andy e, felizmente, tinham uma pista sólida: o homem misterioso que Sarah testemunhou fugindo da casa. Mesmo sabendo que o homem era culpado, o maior desafio dos detetives era descobrir sua identidade. Enquanto isso, os investigadores foram encarregados de dar a angustiante notícia à família de Andy. Quando souberam da morte de Andy, a família Delvesco sentiu que uma parte deles havia morrido para sempre. O seu Andy independente, amoroso e sincero se foi. Foi um tiro direto em seus corações e parecia que a desgraça, a tristeza e a tragédia se infiltraram na família Delvesco sem aviso. Ao saberem que Shay, o cachorro de Andy, estava entre a vida e a morte, os Delvesco partiram imediatamente para Los Angeles para estar com o amado filhote. Infelizmente, as coisas não estavam boas para Shay. Ela respirava com dificuldade e suas chances de recuperação eram mínimas. Os médicos não estavam muito esperançosos, o que despedaçou ainda mais os corações já feridos da família Delvesco. Para agravar a situação, a mídia criava histórias absurdas sobre a morte de Andy, focando principalmente em suas acusações pendentes de drogas. Jornais e mídia eletrônica não hesitaram em enquadrar a morte de Andy como algo relacionado a drogas, e isso foi devastador para a família de Andy ver. A questão é que todos cometem erros, inclusive Andy. Mas inventar que o assassinato de Andy foi um negócio de gangue mal sucedido, sem evidências, foi o ápice da baixeza mesmo para a mídia. De maneira alguma, Andy era um traficante de qualquer tipo, nem estava lucrando com isso. Ela era apenas uma jovem buscando diversão na faculdade. Embora esse tipo de diversão possa ser ilegal e antiético para alguns, ela era apenas uma criança. Mas avançando para 21 de setembro de 2015, e 3 homens vieram a público sobre um roubo peculiar que ocorreu na mesma noite em que Andy foi atacado. Esses homens, também alunos da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, moravam na rua oposta à de Andy. Após uma pequena festa que organizaram, notaram que faltavam um laptop, chaves de carro e alto-falantes Sonos. Os homens verificaram o carro roubado usando uma chave reserva e descobriram que ele havia sido saqueado. Os investigadores suspeitavam de uma ligação entre o roubo e o ataque a Andy, então investigaram isso. O que auxiliou na investigação foram os próprios alto-falantes Sonos desaparecidos. Os alto-falantes Sonos exigem registro online antes do uso, com informações como nome, e-mail, Wi-Fi, etc. Então, os detetives tiveram uma pista séria. Eles verificaram quem havia registrado os alto-falantes e, em pouco tempo, um nome apareceu. Os alto-falantes foram registrados para Joseph, um estudante da Universidade Estadual de Fresno. Joseph foi interrogado pela polícia, estando genuinamente confuso e assustado. Sim, os alto-falantes eram dele, mas confessou que seu colega de quarto, Alberto Medina, os trouxe de sua recente viagem para Los Angeles. Os investigadores ficaram alarmados com a menção de Alberto e sua viagem para Los Angeles, o mesmo lugar onde Andy morreu, então precisavam interrogá-lo.
A polícia descobriu que Alberto estava em Los Angeles durante o ataque a Andy. Ele também estava na casa de um amigo em Westwood, próximo ao apartamento de Andy, fora do campus. Alberto Medina tinha 22 anos na época do caso e frequentava a Universidade Estadual de Fresno, onde estudava psicologia e serviço social. Ele foi o primeiro da família Medina a frequentar a universidade, e sua família estava muito orgulhosa dele, mas sua empolgação seria muito efêmera. Alberto fazia parte da fraternidade Lambda Chi Alpha em 2014, mas foi rapidamente expulso por seus irmãos por má conduta. Segundo muitas estudantes de Fresno State, Alberto também era um pervertido. Se isso já não fosse alarmante o suficiente, Alberto também dirigia um Nissan de cor vermelho escuro, igual ao que foi visto na noite da morte de Andy. Outro colega de quarto de Alberto, também chamado Joseph, contou à polícia que Alberto não parava de falar sobre o caso de Andy desde que apareceu nas notícias. Surpreendentemente, ele elogiou a inteligência do assassino por atear fogo no lixo para, segundo ele, eliminar todas as evidências. Alberto também se gabou de que o brutal assassinato de Andy poderia ter sido motivado sexualmente. Joseph ficou perturbado pelo intenso interesse de Alberto em um caso tão brutal e desolador, então decidiu procurar a polícia, pois algo parecia estranho em toda a situação. Bem, a conversa de Joseph com os detetives acabou sendo a ruína de Alberto, pois em 26 de setembro, Alberto Medina foi preso, inicialmente sob acusações de roubo, e foi levado para a delegacia de Fresno para uma entrevista. Ele manteve-se arrogante e estoico durante o interrogatório, nem se abalando ao ouvir o nome de Andy. Alberto confessou que foi a Los Angeles para encontrar seu amigo de escola, Eric Marques, mas a dupla supostamente passou a noite festejando e indo a um concerto. Alberto, sendo um grande amigo, tentou culpar Eric e disse aos detetives que ele trouxe as caixas de som de volta para Fresno. Investigações revelaram que Alberto voltou sozinho para Fresno em 21 de setembro, contradizendo seu depoimento anterior. Com mais detalhes, a polícia descobriu que Alberto e Eric estavam em uma festa na noite em que Andy morreu. E acredite se quiser, onde fica o endereço da festa? Em frente à casa de Andy. Descobriu-se que Alberto roubou o laptop, as chaves e as caixas de som como vingança depois que alguns convidados da festa fizeram piadas sobre ele. Quando os investigadores questionaram Alberto sobre Andy, ele viu como uma oportunidade para prejudicar Eric novamente. Ele continuou dizendo que Eric havia sido o responsável por atacar Andy. Porém, essa estratégia foi logo desmascarada após um exame completo do corpo em ambos os homens. Eric não tinha hematomas, arranhões ou qualquer lesão em si, mas Alberto tinha. Ele tinha hematomas e arranhões nos braços, cabeça, tronco e joelhos. Além disso, os detetives revistaram o apartamento de Alberto e dentro de seu armário eles encontraram um snug vermelho, roupas íntimas femininas, uma regata Nike ensopada de sangue e a arma do crime, uma faca de cozinha ensanguentada, tudo dentro de um saco de lixo preto. Quando o sangue foi testado, era compatível com o de Andy. Então a resposta estava clara como o dia. Graças à vigilância de Sarah, seu depoimento como testemunha e as evidências encontradas no apartamento de Alberto, ele iria a julgamento para enfrentar as consequências dos seus atos. De acordo com a acusação, Alberto estava celebrando com amigos e garotas na noite de 21 de setembro. Mas quando o grupo pegou um Uber para ir para casa, Alberto tentou investir em uma das garotas, sem sucesso. Os rapazes foram deixados primeiro no apartamento de Eric. Então os homens deixaram o apartamento novamente às 4h34 da manhã. E foram para a festa na casa da Avenida Roebling, bem em frente à de Andy. Porém, logo depois, foram vistos deixando a residência com os objetos furtados, seguindo para seu Nissan vermelho. Por volta das 5 da manhã, Júlio recolhia latas de alumínio para reciclagem quando viu Eric e Alberto em um carro rindo alto, parecendo bêbados. Os homens se aproximaram de Júlio, e Alberto perguntou se ele sabia lutar, pois estava prestes a entrar no apartamento de uma mulher, e não tinha certeza se haveria algum homem lá. Confuso, Júlio apenas saiu. Por volta dessa época, Alberto foi visto parado de forma assustadora perto da porta da frente da casa de Andy. Entre 5h56 da manhã, Andy acordou e pegou Shay e seu cobertor para ir ao quarto deles. Acredita-se que durante esse tempo, Alberto se interessou por ela. Segundo a acusação, Alberto estava irritado por ter sido rejeitado por uma mulher mais cedo naquela noite. Mas agora, ele não iria deixar essa escapar. Para piorar, as portas francesas do quarto de Andy não fechavam direito,
permitindo que Alberto se esgueirasse para lá, e foi o que ele fez. Acredita-se que Alberto atacou Andy com uma faca de cozinha de sua casa e a matou após uma intensa luta, levando Sarah a ligar para o 911, como mencionado no início do caso. O chocante e assustador era que Alberto ainda estava no quarto de Andy quando os investigadores chegaram e vasculharam a área por volta das 6h23 da manhã. O que não faz sentido para mim é que, como discutimos, quando a polícia apareceu pela primeira vez, eles nem se deram ao trabalho de bater em nenhuma porta ou janela, realmente nada. Eles só espiaram e saíram. Se eles ao menos tivessem batido na porta da frente ou olhado dentro da casa, Alberto poderia ter sido pego muito antes. E dependendo do cronograma, fazer isso pode até ter salvado a vida de Andy. Depois que a polícia saiu, acredita-se que Alberto ateou fogo na lata de lixo entre 6h45 e 7 da manhã. E deixou-o na cama e fugiu da casa. E o destino de Andy agora estava selado. Em 29 de maio de 2018, 3 anos após a morte trágica e repentina de Andy, Alberto Medina foi condenado por homicídio em primeiro grau, incêndio criminoso em primeiro grau, 2 casos de roubo e um caso de crueldade contra animais. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Eric, por outro lado, foi acusado apenas de roubo e cumplicidade após o fato, sendo condenado a 2 anos e meio de prisão, pois não havia evidências sólidas ligando-o à morte de Andy. E pelo que sabemos, ele não teve muita participação na morte de Andy, se é que teve algum papel. Mas quando você acha que o caso não pode piorar, ele piora. Shea, o amado cachorro de Andy, teve que ser libertado deste mundo. Ela tinha muitos ferimentos graves, piores do que pareciam, e a família Delvesco sabia que era melhor deixá-la partir e se reunir com Andy. A perda de Andy foi devastadora para sua família. Shea era a única lembrança que restava de Andy, e de acordo com as evidências encontradas no local do crime, Shea nunca deixou o lado de Andy, nem durante nem após o ataque. O ataque de Alberto a Andy parecia ser aleatório, e poderia ter sido qualquer um naquela noite. Mas após a audiência preliminar, Jessica, colega de quarto de Andy, reconheceu Alberto como o homem que havia se aproximado de Andy e outras garotas meses antes, enquanto passeava com Shea. Alberto teve uma breve conversa com elas, e Andy até chegou a dizer a eles onde ela morava, mas ela não tinha ideia de que esse fato poderia um dia levar à sua própria ruína. Afinal, naquela época, Alberto parecia um cara normal. Isso leva a uma grande questão. Alberto escolheu Andy aleatoriamente como vítima naquela noite fatídica? Ou foi premeditado? A verdade é que talvez nunca saibamos. Quanto à polícia, os 2 oficiais, Rodel Sedut e Alicia Williams, que inicialmente responderam à chamada feita por Sarah, foram demitidos da força policial em 4 de novembro de 2016. Graças a Deus por isso. A família Delvesco responsabiliza esses 2 oficiais por não terem gerenciado melhor a situação. Você não pode deixar de pensar que talvez as circunstâncias poderiam ter sido diferentes se eles tivessem investigado a residência como deveriam. Mesmo com a ausência de Andy, quando os detetives chegaram, Alberto poderia ter sido detido e punido de forma célere. Mas isso não aconteceu. No final de tudo, a família e os amigos de Andy têm que seguir suas vidas sem a presença alegre, generosa e amorosa de Andy. Uma jovem extremamente calorosa e vibrante, com tanto a oferecer. A única consolação para a família de Andy é saber que Andy, bem, ela não morreu sozinha. Pouca vergonha, mesmo diante da morte, ela nunca deixou o lado dela.